Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o deputado estadual Antônio Donato, que é do PT. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios e vamos começar falando de campanha eleitoral, de proximidade das eleições. O senhor está na coordenação do Guilherme Boulos para a Prefeitura e nós temos um cenário político muito polarizado. Não é que a gente percebe também, até pelo resultado de pesquisas aqui em São Paulo, há outros pré-candidatos, além de Boulos também, o Ricardo Nunes tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia hoje esse cenário em São Paulo? PT que durante muito tempo disputou com o PSDB e PSDB que está numa das piores fases da história, né? É verdade, a gente tem uma eleição já bastante polarizada entre o Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes, mas nós consideramos que temos boas perspectivas em São Paulo, né? O presidente Lula e mesmo o candidato a governador Fernando Haddad ganharam na capital em 2022, tiveram cerca de 54% dos votos. As últimas pesquisas também dão uma grande rejeição ao presidente Bolsonaro e a quem ele apoiar, e a gente vê cada vez maior uma proximidade do prefeito Ricardo Nunes com o ex-presidente Bolsonaro. E eu acho que isso vai afetá-lo negativamente. Além de uma gestão que, na nossa opinião, é medíocre, sem projetos, sem propostas para a cidade, com muito dinheiro em caixa e esse dinheiro sendo mal utilizado, com vários problemas da cidade, escândalos em obras emergenciais, dificuldades na saúde, no transporte, em várias áreas. Então a gente considera que é possível apresentar uma proposta de mudança na cidade de São Paulo, que seja uma proposta inovadora, que também construa uma cidade mais justa. E a gente vai procurar fazer esse debate na eleição. Agora, deputado, nessa polarização, a gente percebe que a população anda muito preocupada com segurança e vai cobrar isso dos candidatos à prefeitura. E aí vem pontos que sempre se cobrou de Boulos, né? A ligação dele, que já foi coordenador do MTST. Nós agora em abril estamos tendo invasões em alguns lugares, o Abril Vermelho, né, como se fala, em cidades do país. Então a figura dele ainda é muito associada a invasões de terra e as pessoas falam disso. Né, quem não apoia Boulos, ele chegou ao segundo turno das últimas eleições, em que disputava com Bruno Covas, na época Ricardo Nunes era vice. Não é? E era uma outra configuração política também, mas se fala muito disso, não é? Se lembrou que ele no passado teve uma foto com o Hamas, o apoio dele, as críticas que fez a Israel recentemente. Então, tem alguns pontos que fazem dele ser visto como uma pessoa radical, não é? E que não daria tanta atenção à questão de segurança. Como é que se vai lidar com essa questão no ponto de vista da campanha? Não, a questão de segurança hoje lidera a preocupação dos paulistanos em todas as pesquisas. E é algo que a gente vai enfrentar. É evidente que o problema da segurança tem muito a ver com o governo do Estado, já que os instrumentos de policiamento, polícia militar, polícia civil são do governo do Estado. Então mostra uma falha grave do governo do Estado. Mas a prefeitura pode avançar na sua parte, né? Tanto de organização da cidade como a partir da própria GCM, tendo a possibilidade de fazer um policiamento de proximidade, de proteger mais as escolas. Hoje praticamente não tem policiamento nas escolas. Então a gente vai ter uma proposta bem concreta sobre a questão de segurança. Agora, o Boulos, primeiro que é um candidato cada vez mais maduro, eu estou muito próximo dele, estudando muito, conhecendo outras metrópoles, outras experiências e procura-se combater ele com caricaturas, né? A ideia de invasor de casas, de terras, assim, todas as ocupações que o movimento dos trabalhadores sem teto fizeram foram em terrenos vazios que acabaram sendo muitos deles desapropriados e que hoje são conjuntos habitacionais. O movimento já conquistou casa para mais de 15 mil pessoas. Então não é um movimento, é um movimento que procura atender essa demanda habitacional das pessoas. Sobre a foto com o Hamas, não existe essa foto com o Hamas. Isso é uma fake news promovida pelos bolsonaristas, pela extrema-direita, procurando associá-lo ao Hamas, sendo que ele condenou o Hamas no dia 7 de outubro, quando teve o ataque a Israel.
Mas a gente condena, e ele condena também, a resposta absolutamente desproporcional, o verdadeiro genocídio que o governo de extrema-direita de Israel está cometendo contra o povo palestino. Então, isso na campanha isso vai ficar claro, vai sair das fake news, das redes sociais, e a gente vai poder ter o espaço de explicar isso e mostrar que nós vamos ter proposta para a segurança pública na cidade de São Paulo a partir da prefeitura e que muitas dessas acusações são absolutamente inverídicas. Agora, deputado, surgiram informações aí nos últimos dias das investigações em torno do PCC e empresas de ônibus que envolvem o seu nome. E o senhor é coordenador da campanha, não é? Inclusive se fala da possibilidade de Gilmar Tato ter que depor também como testemunha, ele que foi secretário do então prefeito Fernando Haddad. Na época já surgiram informações a respeito disso do Carlos Pacheco, que é conhecido como Pandora, que fez uma doação à sua campanha, de R$75 mil, é a campanha de 2020, não é esse histórico que se tem. E ele fez doação também para vereadores do DEM, inclusive Milton Leite, presidente da Câmara, também pode ter que depor como testemunha, esclarecer a situação. Então, como é que fica isso no contexto da proximidade das eleições? Não, primeiro, obrigado pela pergunta e a possibilidade de esclarecer. Eu recebi uma doação em 2020, absolutamente legal, declarada, transparente e aprovada pela Justiça Eleitoral. Em 2020, o Pandora, não foi ontem que eu recebi, foi em 2020 que não existia essa acusação ao Pandora. Mas ele tinha sido preso em 2006, né? Eu sei, mas depois ele foi solto e eu conheço vários dirigentes de empresas de ônibus. Ele é dirigente de uma empresa de ônibus, contratada pela prefeitura e que chegou no meu gabinete e propôs fazer uma doação. Falei, desde que seja oficial, legal e transparente, não vejo problema. E assim foi feito. Eu não tenho nenhuma relação especial com ele, nunca fiz nenhum ato de ofício para beneficiar ou prejudicar a empresa dele, muito pelo contrário. Eu espero que seja tudo apurado. Eu não tenho nenhum problema de esclarecer onde for. Mas enquanto o possível uso da campanha disso, inclusive em outras campanhas, se falava de uma eventual proximidade do PT com o PCC. Isso é uma coisa que a gente ouve em campanhas há muito tempo. Há 20 anos se fala e nunca se provou nada. Nunca se provou nada. É mais uma forma de fazer uma campanha que não discute programa de governo, que fica com afirmações falsas e que, infelizmente, tenta desviar o debate sobre os grandes problemas da cidade que a gente precisa fazer para acusações sem prova, porque durante 20 anos não foi o PT que governou o estado de São Paulo, foi o PSDB, agora é o governador Tarcísio, e nunca se apresentou uma única ligação do PT com o PCC. Então, a gente não aceita esse tipo de ilação e a gente está disposto a esclarecer o que for, aonde for. Se a justiça nos pedir esclarecimentos, serão dados e eu estou absolutamente tranquilo que foi tudo feito dentro da lei. Bom, ainda em relação à adesão de um eleitorado maior e passar a ideia de menos radicalismo e mais experiência, foi para isso que Marta Suplicy entrou na chapa, o quanto que ela agrega em termos de potencial para a candidatura? Ela agrega muito, porque a Marta continua pelas pesquisas como reconhecida como a melhor prefeita de São Paulo nos últimos tempos, várias pesquisas, Datafolha e outras pesquisas, Genial Quest. Mas na época ela não se reelegeu, não é? Pois é, as pessoas com o distanciamento do tempo conseguem comparar melhor e ela continua sendo muito bem avaliada. Você anda na periferia, os programas de governo, as marcas do governo dela estão vivas ainda. O bilhete único, o CELS, o vai e volta, o uniforme escolar, foram tudo inovações da gestão Marta. Portanto, ela agrega muito com a experiência e com o compromisso dela. E, enfim, eu acho que ela foi um gol de placa da campanha, ela voltar para o PT, topar ser vice e agregar nessa campanha que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Isso, eu agradeço muito a participação aqui e a presença do deputado estadual Antônio Donato, que é do PT e um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos, que é, por enquanto, ainda pré-candidato, né? Pré-candidato, as convenções são só em julho. Certo. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.